tudo certo? Eu sou Nathan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Olha, de holandês o Verstappen tem a nacionalidade e a língua só. Por quê? Ele correu nesse GP dos Estados Unidos para vencer como um bom piloto brasileiro. Tava lá em Austin igual o Senna e o Piquet nos velhos tempos, né? Não sentindo a pressão do resultado desfavorável. O Hamilton tinha voltas que tiravam um segundo, tirava 6 décimos e ele lá, com o carro rendendo menos, mas em compensação não errando. Tinha horas que o Hamilton chegava muito mais, porque o carro da Mercedes vinha muito mais chutado naquelas curvas de alta, mas o controle do holandês era muito bom, principalmente na entrada da reta oposta, ele entrava muito melhor. O Hamilton parecia que entrava mais devagar, sabe? Pegava atrás de dentro, mas não tinha a mesma velocidade de saída. Então aquele trecho que ele podia se aproximar ainda mais ficava prejudicado. Principalmente aquelas 2 voltas do final, né? Mesmo com a turbulência ele ainda conseguia tirar um pouco. Ele tirava 0.1, teve uma que ele tirou a 0.3 quando estava um pouquinho mais longe. Mas era aquele restinho de pista que, na minha opinião, fazia a diferença. O resto ele estava sabendo, tanto que naqueles S, depois da curva 1, o carro da Mercedes parecia uma verdadeira flecha, né? Fazia 4 tangências num tiro só. E quando a gente viu o Verstappen reclamando a corrida toda que o carro da Red Bull deslizava muito nas curvas. Por isso que a vitória do holandês hoje tem que ser muito valorizada, né? E tanto com uma diferença de 12 pontos que ele abriu no campeonato. Porque nesse GP dos Estados Unidos ele derrubou o conjunto o carro-piloto estava quase imbatível. E eu vou falar a verdade aqui, né? Depois do GP da Holanda, que foi a corrida que ele mais dominou no ano, de ponta a ponta, com o pé nas costas, com o carro da Red Bull mandando bem, essa foi a corrida que ele mais agiu bem sob pressão. Essa é a minha opinião, né? Porque o Hamilton nunca tinha dado um calor dele desse jeito, que ele não tinha conseguido segurar, né? No GP da Espanha tinha acontecido uma coisa parecida, mas ele não conseguiu segurar. GP da França também não conta, porque ele foi o cara que estava pressionando. Então esse GP dos Estados Unidos foi a corrida que aconteceu isso, né? Foi a corrida que ele teve que segurar a barra mesmo. Agora estamos falando aí desde o começo do fim de semana que a Mercedes estava preocupada com um stint longo e que podia dar uma quebra de motor, uma falha. Mas assim, olhando o estilo de corrida do Hamilton, que ainda assim fez a volta mais rápida, e também o do Bottas, que largou de 9º para chegar em 6º, eu achei isso uma grande conversa fiada. Mas que eles tinham tanto motivo para se preocupar esse fim de semana? O que será que o nosso engenheiro tem a dizer sobre isso? Grande Ricardo Arcuri! Olá, caríssimo Nathan e amigos do podcast R-Final. Nathan, não é uma grande conversa fiada e inclusive isso foi comentado pela Mariana Becker antes do Qualify ontem. Basicamente era um vazamento de ar comprimido que acontecia do sistema. Para vocês entenderem como funciona, é ar comprimido que fazem mexer as peças, que fazem o sistema se mexendo, e principalmente tempos de válvula entrando, abrindo e fechando, tá? É basicamente por ar comprimido. E se você tem um vazamento desse ar comprimido, acontece uma ineficiência total do sistema. Eles descobriram de onde vinha esse vazamento e trocaram essa peça sem ter que trocar o sistema todo. Foi uma troca permitida pela FIA e com isso não foi necessária a tal troca de unidade de potência que se falava para o Lewis Hamilton e também para o Valtteri Bottas. Com isso, a Mercedes conseguiu se manter com essas unidades de potência e tem-se a esperança que eles consigam ir com ela até o final da temporada, tá bom? Sobre desempenho, o que eu pude perceber é que não houve nenhum tipo de mudança, tá? Eles continuaram mantendo a mesma ideia de o uso para um modo de ataque, que é um ganho adicional de potência, mas que depois você volta ao normal, fica no ritmo de cruzeiro, e esse ritmo de cruzeiro é o que manda a maior parte das vezes, pensando se atingir o número de corridas até o fim da temporada e garantindo aquele nível de confiabilidade que é o que a Mercedes quer, pensando em não ter quebras inesperadas até o fim da temporada, tá bom? Posso garantir a vocês que não houve nenhum tipo de mudança nessa tocada, e eles dois devem ficar com essa unidade até o fim da temporada, tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Olha, a preocupação que eu acho que não acabou, né? Porque o GP do México é uma pista tão rápida quanto dos Estados Unidos. Aquela retona do Hermanos Rodrigues, a Red Bull e a Mercedes vão disputar pau a pau. Como também Interlagos vai ser assim. A Mercedes vai ter um dilema de uma espada de 2 gumes, né? Tem que preservar o carro com a confiabilidade, mas também tem que brigar pelo campeonato, poxa. E nisso a gente põe o Bottas também na jogada, porque o contrato dele acabou, mas o trabalho dele no time não. Ele vai ter que ajudar tanto quanto o Pérez tem ajudado o Verstappen ali nesse trabalho. Nessa corrida estava punido, então a preocupação dele era fazer uma grande corrida de recuperação.
Então foi a vez do Pérez brilhar pela Red Bull, né? Marcar os pontos pela equipe no Mundial de Construtores, lá com o terceiro lugar dele. Mas com o Bottas sendo uma circunstância normal, eu acho que foi uma das situações que a prioridade vai ser os dois brigarem por voltas mais rápidas. Então vai ser um duelo que vai pegar muito também no Campeonato de Construtores. Convenhamos, o Pérez também tá na boa fase, né? Brigando pela pole position no sábado, fala sério. E também falando do treino de sábado, né? Se a Mercedes teve algum problema de confiabilidade, eu acho que foi naquele Q3. Porque o Hamilton estava um pouquinho atrás naquele ritmo para brigar pela pole. Pérez estava brigando bem com o Verstappen. E quase que a gente teve uma primeira fila da Red Bull com o mexicano fazendo a pole. O Pérez chegou perto do Hamilton no milésimo. Porque ele fez 1:33.134. E o Hamilton 1:33.119. Imagina se tivesse caído aquela chuvinha no final do Q3, né? E o Hamilton tivesse largado mais atrás. Será que a gente ainda ia estar falando da vantagem de só 12 pontos na liderança? É a Fórmula 1 2021 que mexe com o nosso coração. E falando em campeonatos, daqui 2 semanas tem o GP do México. A Fórmula 1 continua na fase decisiva e a gente continua aqui no podcast falando de tudo. Por hoje a gente fica por aqui, mas não esquece de seguir lá o meu Instagram, @NatanRFinal, para ver o conteúdo de automobilismo meu durante a semana. Também não esquece de seguir lá o Arcuri Consultoria, o Instagram do nosso amigo Ricardo Arcuri. Também de ver lá as atrações da High Speed TV no YouTube. Eles que também postam o nosso R Final toda semana. Também tem o segundo canal deles, o Cortes High Speed, que são os trechos das lives que você não pode perder. Muitas lives boas que tem no canal principal e que tem grandes momentos marcantes, aqueles que não pode deixar de lado. Então é imperdível pro fã do automobilismo. Aqui no R Final a gente fica por aqui, até a próxima e um grande abraço! Nessa pista, sei o que quero, velocidade e liberdade, é que eu espero. Mostra atitude, minha audácia e todo o meu valor. É como busco minha sede e ser um vencedor. Em cima do pódio é onde eu quero estar. O degrau mais alto é o meu lugar. Por mais que possa ser difícil, o meu limite é o impossível. Sinal verde, pé na tábua, estacar. Hoje é tudo ou é nada, estacar. A emoção acelerada, estacar. Esse é meu mundo, eu vou acelerar. Nessa pista, sei o que quero, velocidade e liberdade, é que eu espero. Mostra atitude, minha audácia e todo o meu valor. É como busco minha sede e ser um vencedor. Em cima do pódio é onde eu quero estar. O degrau mais alto é o meu